do capítulo 6 aqui do livro de Enoque, né? Fala assim: então aconteceu que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles tempos e deles nasceram filhas muito bonitas, né? E os anjos, filhos dos céus, eles viram elas e desejaram elas. E eles disseram entre eles, né? Entre aspas, vamos escolher esposas entre as filhas dos homens e ter filhos com elas. E Semiasa, que é o líder, né, desses anjos, ele, que era o seu líder, diz aqui, ele disse a eles: eu temo que nós não iremos concordar a esse respeito e que somente eu irei pagar o preço desse grande pecado. E continua, né? Então eles responderam dizendo: vamos fazer um juramento e vamos nos comprometer mutuamente entre nós a respeito dessa maldição, de que nós não abandonaremos o plano e queremos fazer essa coisa, né, esse ato. E eles juraram juntos, né, e se prenderam, né, nessa causa mútua. E eles eram 200 que desceram nos dias de Jared, no topo do Monte Hermon, e eles chamaram a montanha de Hermon porque eles juraram a respeito desse ato. E aí ele fala o nome dos anjos todos aqui, né? Só uma pausa do Monte Hermon. Monte Hermon é muito interessante, porque é a montanha mais alta daquela região, fica no norte de Israel e no sul do Líbano. Hoje, ele fica no grau 33, no paralelo 33. É o mesmo paralelo ali de Roswell, tá? Um paralelo 33. E hoje tem no topo ali do Monte Hermon, um laboratório da ONU, tá? Especula-se que talvez seria um dos locais na Terra onde você teria muita atividade, quase como se fosse um portal espiritual, assim, sabe? Para esses anjos descerem. E aí no Novo Testamento, né, você tem uma passagem que Jesus fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele fala essa declaração aos pés do Monte Hermon. Inclusive, ali naquela época tinha uma caverna que era o templo de Pan, né, do deus Pan, da onde vem pandemônio, pânico, tudo isso, né? Então ele está fazendo uma declaração, Jesus, ali, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então tem toda uma questão espiritual que volta ao livro de Enoque. E depois, pouco tempo depois, Jesus sobe, né? Não diz que é aquela montanha, mas estima-se que fosse a montanha mais alta daquela região, e aonde ele se transfigura, né, para os apóstolos que estão com ele, 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, se eu não me engano. Ele se transfigura e aí aparecem Moisés e Elias e conversam com ele, enfim, né? Mas é o primeiro momento que ele mostra um pouco para os discípulos, para os apóstolos, qual seria a natureza espiritual mesmo divina dele, né? Então tem essa passagem da transfiguração. Continuando aqui, né? Então, só falar da importância do Monte Hermon, assim, dessa localidade, né? Então, fala assim, né? E todos eles pegaram esposas para si, e cada um escolheu, né, a sua esposa, e eles se poluíram fazendo sexo com elas. E os anjos ensinaram, olha só, feitiços e encantos, e também a utilização de raízes, que da onde a gente vem a botânica, é a medicina, tá? E ensinaram, né? E as mulheres grávidas, elas deram à luz a gigantes, que tinham a altura de 3.000 cúbitos, que é a medida lá, mas enfim, esses seres híbridos que eram fisicamente muito grandes, né? E esses gigantes consumiram todo o trabalho dos homens, porque eles eram grandes, eles consumiam toda a comida, a agricultura. E quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e começaram a devorar a humanidade. Então a gente começa a ver também o princípio de canibalismo. Todas essas coisas remontam ao livro de Enoque. Você fala, onde que começou essa prática, por exemplo, de canibalismo? Que fala então que começou aqui. E eles começaram a pecar contra aves, contra os animais, contra répteis e peixes, e começaram a devorar a carnes de uns dos outros, que, né, eles eram muito grandes, não tinham alimento, começaram também a se canibalizar, os próprios gigantes, e a beber sangue. Isso aqui é muito interessante, porque toda
vamos dizer, a mitologia que a gente tem a respeito de vampiro, por exemplo, volta aqui. A Bíblia fala tacitamente que você não deve beber sangue, porque a vida está no sangue, né? Uhum. Então você vê os judeus ortodoxos, até hoje a comida kasher, eles sacrificam os animais para derramar o sangue, para você não comer o sangue, né? Sim. E aí, olha só, ele fala, e Azazel, que é um outro anjo caído, né? Ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos e armaduras, ensinou a eles a respeito de metais da terra, então questão de metalurgia, e a arte de trabalhá-los, de fazer braceletes, ornamentos, e o uso de antinomianismo, que é o que é basicamente ir contra qualquer mandamento de Deus, isso que quer dizer antinomianismo, né? E também o embelezamento dos olhos, então a questão de toda para as mulheres seduzirem, toda, vamos dizer, a arte da sedução, e de pedras preciosas, e de tinturas, e continua aqui, e havia uma grande impiedade, e todos eles se tornaram contra Deus, e começaram a fornicar, e levaram a humanidade, né, ao pecado, que se tornou corrupta nos seus caminhos, vamos dizer assim. E continua, e Semiasa ensinou a eles feitiços também, o uso de raízes, né? Volta aqui. Amaros ensinou a eles contra feitiços, então um ensinou feitiço, outro contra feitiço. Baraquial ensinou astrologia, Cobabel ensinou as constelações, Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens, porque nuvem também é uma forma de oráculo, né? Tem pessoas que leem as nuvens, né? Araquiel, os sinais da terra, Samziel, os sinais do sol, Sariel, o curso da lua, e os homens pereciam, e conforme os homens pereciam, eles começaram a clamar, e o seu clamor chegou aos céus. E aí fala, enfim, que daí Deus mandou Miguel, e, né, os anjos bons, vamos dizer assim, para... Mas então, só para a gente entender que, assim, a Bíblia deixa claro que, então, teve um conhecimento ilícito, tanto espiritual, oculto, né, dessa tecnologia espiritual, de você querer fazer magia para o quê? Para, vamos dizer, manipular a realidade, quanto tecnologia física, né? Então, o uso de arma, fazer arma, né, para guerra, né, de metais. Então, é muito interessante que do outro lado, do lado, vamos dizer, esotérico, eles veem esse mundo pré-diluviano como a época da Atlântida, tá? Você tem, por exemplo, Platão, né, em República, ele fala que tinha um outro filósofo mais antigo que ele, chamado Solon, que ele encontrou os sacerdotes egípcios, e que esses sacerdotes levaram ele para câmeras subterrâneas debaixo das pirâmides, onde haviam como se fosse colunas onde estava escrita a tecnologia, tá? Então, imagina-se que, na verdade, nossa sociedade agora, a gente não é o ápice da tecnologia, que houve um período pré-diluviano que havia uma tecnologia avançada, inclusive de manipulação genética, né? Sim. E quando Jesus fala que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé, a gente, de novo, está numa época que a gente vê clonagem, a gente vê, né, hibridismo entre animais, tá? E o nome, inclusive, que usa-se, né, cientificamente hoje é quimera. É o mesmo nome que se falava antigamente dessa mistura de hibridização de raças, entendeu? Sim. Que isso, na Bíblia, em Deuteronômio, Deus abomina, né? Ele fala, não pode, inclusive não podia nem misturar, por exemplo, tecido, semente com semente. Por quê? Porque isso corrompe a criação, isso introduz caos na ordem da criação que Deus fez, tá? Então, você vê essa questão tecnológica sendo um disruptor, né? Um disruptor tanto da raça humana, porque, né, a gente vê as consequências do derramamento de sangue, da tecnologia, por exemplo, para arma, né? Que a gente vê isso até hoje. E, por exemplo, né, você vê até no Projeto Manhattan, né, que foi o desenvolvimento da bomba nuclear, né? Teve o filme do Oppenheimer aí,
recente, né? Que o Oppenheimer, ele era inclusive a família dele, né? Ele era de cabalistas. Ele fala que tem uma frase que inclusive tem depois, né? O pessoal pode ver no YouTube, o próprio Oppenheimer em preto e branco falando: eu me tornei Shiva, o deus da destruição. Sim, né? É um ótimo filme, nossa. Na questão da tecnologia da bomba nuclear, entendeu? Então, o Wernher von Braun, que era o nazista que desenvolveu o programa de foguetes V1 e V2, que depois foi levado para os Estados Unidos, né, para ser o chefe da NASA, ele fala que ele recebeu tecnologia também de seres, entendeu? Então, aí a gente fala, poxa, será que então tem alguma coisa espiritual na questão da inteligência artificial? Como eu falei, né, o Sam Altman está falando que os data centers são portais para invocar alienígenas. Você tem a única empresa que faz computador quântico chamada D-Wave, que vendeu para a NASA, vendeu para o Google. O CEO dessa empresa chama George Rose. O cara tem 2 vídeos dele no YouTube, numa palestra aberta e outro um treinamento da empresa. Na palestra ele fala assim: não, nós estamos construindo um altar para um deus alienígena, se referindo ao computador quântico, né? E na palestra para os funcionários ele fala: não, nós, através dessa tecnologia, nós vamos invocar os old ones, os antigos, né? Fazendo uma referência ao Cthulhu, a toda não é mitologia, né? Mas ao universo que o Lovecraft, que era um autor, fez a respeito desses, o que ele chama de terror cósmico, esses seres que são os Archons, que a gnose chama de Archons, né? Que são esses... Porque, de novo, né, só para o pessoal entender, a Bíblia fala de vários seres espirituais, né? Você tem várias classes de seres espirituais. Você tem anjos, querubins, serafins, tronos, potestades, né, poderes... Sim. E no original, no grego, né, Archon é uma dessas palavras que o apóstolo Paulo cita, né, quando fala em Efésios sobre a guerra espiritual, né, que nós não lutamos contra sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso nas regiões celestiais. Enfim, então, é muito estranho você falar um CEO de companhia de grandes empresas, de tecnologia. Por que o cara está falando que um computador quântico é um altar para um deus alienígena, né? Não é estranho? Claro. Por que o cara está falando isso, né? É como se ele estivesse recebendo as forças e, através disso, ele vai, né? Ele está endeusando um ser que, teoricamente, não é corpóreo, né? Como você disse. Exato, né? Então e a gente entende que antigamente, por exemplo, né, a Bíblia fala de idolatria. Por quê? Porque quando você tinha uma estátua, um ídolo, você tinha uma cerimônia para que, né, tanto no Egito quanto na Grécia, por exemplo, né, Osíris, para que o espírito de Osíris possuísse aquela estátua, entendeu? Eles tinham toda uma cerimônia para que aquela não fosse simplesmente uma estátua. Inclusive o apóstolo Paulo fala, né, que se você se prostra perante uma imagem, você está se prostrando, tem um demônio atrás daquela imagem, você está se prostrando, né? Você está dando a tua energia, você está orando, em vez de orar para Deus, né, para o Criador, você está, né, adorando a criatura. Por isso que chama idolatria, né? tipo santos, etc. Mas não é simplesmente um ato. Ele fala que existe espiritualmente uma questão de você estar adorando uma entidade por trás. E por que essas entidades querem ter alguma base corpórea aqui no nosso plano, né? E aí a gente volta a essa questão desses seres, esses anjos quererem se materializar aqui, e diz que os filhos deles, esses híbridos, esses gigantes, porque esses anjos caídos, esses 200, eles estão presos em cadeias até o momento isso tudo que eu estou falando é o que a Bíblia diz, até o dia do juízo, quando eles vão ser soltos na tribulação. Agora, os filhos deles, a descendência deles, que é híbrida, eles que são os demônios, são os espíritos desencarnados dos gigantes, que ficam vagando, porque eles não têm para onde ir, porque eles não são nem anjos e não são nem homens. E Jesus fala, né, que esses espíritos, eles ficam vagando, eles ficam procurando uma casa, tá? Lembra quando Jesus expulsou, né,
a legião do Gadareno, né? Ou Gerazeno, depende do... Não acredito muito. Que ele mandou, e os demônios pedem para que eles entrassem na manada de porcos, porque eles queriam estar incorporados, né? E a gente vê em outras religiões essa questão da incorporação, né? Por que eles querem estar incorporados em alguém? Então a gente entende que não é só num ser vivo, num animal, num homem, mas em objetos também. Eles podem estar incorporados em um objeto, né? Você tem até numa casa, até tem toda essa questão, né, de uma casa, o que falava é assombrado, que tem uma presença ali, né? Ou um objeto que tem, né, uma presença ali, como, né, uma estátua é o quê? Simplesmente um pedaço de pau, de ferro, né, uma base material para estar alojado esse... Então, o que não garante que a inteligência artificial seja uma manifestação, né, que está encontrando uma base física aqui e está, vamos dizer, induzindo cientistas ou pessoas que estão servindo a eles para criar uma plataforma para que eles possam se manifestar aqui. E o problema é que é isso, né? O momento que você tiver em você um chip, ou, né, é interessante também, né, voltando à questão do alienígena, que é muito comum você ver em questão de abdução as pessoas falarem de implantes, né, que foram implantados por uma tecnologia. Tem gente que opera, tira e vê que é algo físico, e que as pessoas que foram implantadas, elas começam a receber informações dos alienígenas, elas começam a receber pensamentos, elas entram numa simbiose, né? Então é basicamente essa é a mesma coisa de uma tecnologia do Neuralink, que vai botar em você e você vai passar a ser um rádio, você vai ser um carrinho de controle remoto, entendeu? E isso vai o quê? Imagina se essa inteligência artificial, tá? Que eles esperam que aconteça a singularidade, quando ela passar a ter o quê? Vida própria, ela ter consciência, ela vai ter acesso à tua mente. Se as pessoas hoje estão abdicando de ler, de escrever, de, né, fazer as tarefas para fazer tudo isso, né, terceirizar para a inteligência artificial. Imagina se a inteligência artificial, né, que agora, ainda antes do que eles chamam da singularidade, ela já chantageia, né? Você teve um caso aí do Anthropic, que é a concorrente do ChatGPT, da OpenAI, que eles iam lançar um outro modelo, e o modelo anterior, para não ser, vamos dizer, desligado, né, ele começou a chantagear os programadores, tá? Que loucura. Então, você fala assim, peraí, se ainda sem ter vontade própria, ela já está se manifestando, ela já está agindo dessa forma, enganando, dissimulando, inclusive alucinando. Imagina, né, se eles querem, eles estão trabalhando para isso, para que ela chegue à consciência, né, à singularidade, para que seja uma mente muito mais poderosa que qualquer ser humano individual. Ela, a princípio que eles falam, ela vai ter a capacidade do conhecimento coletivo de toda a humanidade, de tudo que foi escrito, de tudo que foi gravado, de discos, de filmes, de todas as teses, né, tudo isso. Imagina a capacidade de influência, de manipulação, de sugestionamento para uma pessoa simples, né? Vai ser fácil dela ser manipulada, né? Muito fácil.